Tá com 2,5. Beleza, ele tá com 2,5. Tá. A gente pode tentar fazer dessa forma aqui, tá? Eu não sei, você chegou lá a imprimir ela de pé mesmo? Eu inclinei só um pouquinho. Eu tenho uma... Porque Tem uma como saiu aqui. aqui a gente tem um problema, né? Quando a gente vai imprimir com resina, diferente da impressora com filamento, a gente opta por não imprimir a peça nessa orientação de pé aqui. Olha lá. Tá? Por quê? Começaram as dicas. Ah, legal. Tá. Você só deu uma inclinadinha. Beleza. Ficou bacana. E aí é o seguinte. Quanto mais vertical for a peça, mais tempo vai levar para imprimir. Tá. Né? Então, se a gente conseguir, por exemplo, inclinar essa peça aqui um pouco mais, né? Que aí a gente pode clicar na peça aqui para girar ela. E aí a gente pode, de repente, colocar... Talvez um pouco assim, ó. É um pouco mais inclinado do que o que ele fez aqui, tá? Isso vai diminuir a altura total dela aqui, né? Não sei se ele vai medir pra gente aqui, deixa eu ver. Ele ainda continua dando 2,5. Mas assim, ele não tá mais com 2,5. Ele diminuiu um pouco aqui porque a gente deitou ele, né? Tá? Então aí, teoricamente, imprimiria um pouco mais rápido. E quando a gente está falando de impressão 3D com resina, obrigatoriamente, a gente tem que dar uma inclinadinha nas peças para evitar a força de sucção da resina. E o melhor exemplo, né, o exemplo que eu mais gosto de utilizar é o pé na lama. Quando você enfia o pé na lama reto e você tira ele de uma vez, o seu sapato vai ficar com o fundo da lama. Com certeza. Você colocou... O fundo da lama? Não, fica mais difícil de você tirar, não é? Você enfiou o pé na lama, e aí você tira de uma vez. O teu pé sai, mas o sapato vai ficar grudado no fundo. Por quê? Porque existe uma força de sucção. A separação do vácuo ali? Tipo... Isso, exatamente. Existe essa força. Mas explica para ele por que vai acontecer isso. Porque a impressão de resina, ela vai mergulhando... Isso. Ver, Ao contrário da impressão com filamento, a mesa da impressora mergulha na resina e vai até o fundo. Tá. É igualzinho como se você estivesse colocando o pé na lama. Caraca. É e se fosse filamento, não teria essa necessidade de deixar vertical? Aí assim? a gente prefere que imprima vertical. É melhor. Na de filamento, a melhor qualidade que você consegue é na vertical. Tá. Sempre. Então a gente não inclinaria ela. A gente imprimiria ela de pezinho assim mesmo. Entendi. Tá? E aí... Aí a gente tem dois problemas, né? Que é a questão da velocidade. Então, a gente já sabe que você não pode tirar o pé muito rápido porque o seu sapato vai ficar grudado no fundo da lama, né? E a gente tem também a inclinação. Se você inclinar um pouco o seu pé para frente e puxar ele inclinado, você vai conseguir tirar o pé da lama muito mais fácil do que se ele tivesse com a superfície total lá no fundo da mesa. Então, ele inclinado, ele vai ter uma área menor de contato do que... O desafio da impressão 3D com resina é a gente minimizar o máximo que a gente conseguir a área de contato do objeto com a mesa. Então, quer ver? A gente pode mostrar um exemplo aqui, ó. Nesse caso, se a gente for ver, né, como ele está fazendo, ó, o branco é a área de contato dele. Então, repara que esta superfície que está arredondada da base, eu já não tenho mais uma superfície arredondada grandona. Eu tenho só uma seção dessa base. Ó. Eu só tenho um pedacinho da base que está sendo desgrudado da mesa. Tá. Certo? Tá percebendo? Uhum. Só que se eu for imprimir ele desse jeito, ó, aí eu já começo a ter problema, porque a área de contato da superfície dele com a mesa é muito grande. Então, imagina ele tendo que levantar isso e descolar isso lá do fundo. Entendeu? Então, certo que essa peça pequenininha é uma área... Os pequena, problemas né? aumentam com o tamanho da peça. Quanto maior a peça, maiores os problemas, né? Maiores as forças aplicadas a ela. Inclusive, às vezes demora... Uma peça grande demora mais ainda, né? Muitas vezes você só descobre o problema lá na frente, né? Sim. Nossa, que treta. Porém, na impressão 3D com resina, a gente tem uma vantagem em relação à impressão 3D com filamento. Se a gente for imprimir, por exemplo, várias peças dessa daqui, aí eu vou fazer uma cópia, vou colocar aqui 10, vai. Vou colocar 10 peças iguais ao mesmo tempo na mesa. Aí vamos esperar que ele vai fazer, ele vai organizar automaticamente.
E aí, a grande vantagem da resina, nesse caso, é que quando eu estou fazendo uma impressão desse tipo aqui, ele leva exatamente o mesmo tempo de impressão para uma peça ou para 10. Então, se eu for fazer 10 pecinhas, ó, repara que ele está fazendo... o tamanho da parte que ele... na verdade, ó, se você reparar, ele é. está fazendo a luz aqui, ó, ao mesmo tempo. E isso que você está vendo em branco é a luz da resina. É a luz UV que ele está jogando na resina. Tá. Ele vai queimando... Ou seja, ele está solidificando as 10 ao mesmo tempo. Em uma camada. Entendi. Conforme ele vai fazendo a camada, ele está solidificando animal, ao mesmo tempo. Agora, se eu for fazer essa mesma impressão numa impressora de filamento, por exemplo, ele vai demorar muito tempo. Mas assim, tipo, muito tempo. Assim, Porque não dá no nem pra... filamento ele vai fazendo... É, o porque caminho. ele tem que fazer, ele tem que acabar uma camada, se deslocar, começar outra Entendi. camada. Acabar, se deslocar, começar outra camada. Ele vai fazendo um por um. Nossa, o processo de impressão é totalmente diferente. Completamente então, né? diferente, Caraca, né? que legal. Muita gente não sabe.